Estamos aqui hoje na Fórmula E e tinha que passar por aqui antes, para a gente entender um pouquinho esse time de combate a incêndio que nos ajuda aqui e nos dá segurança. Tiago, como é que nós vamos fazer aqui? Porque vai ser uma aula, né? Bem, para começar, todo mundo acha que carro elétrico é uma coisa perigosa, que pega fogo, certo? Mas a questão é, pode pegar fogo, é verdade. O que fazer nesse caso de um sinistro com um veículo com bateria de alta voltagem? Então, com a equipe aqui que está atendendo a Fórmula E, como que é o procedimento no caso de um sinistro, de um princípio de incêndio de um veículo elétrico? Tudo bem a todos, meu nome é Marcelo. Uma coisa muito importante para falar sobre veículos elétricos é que eles são fabricados, com uma alta tecnologia de segurança. Para que eles apresentem problemas, é necessário que o proprietário não siga as orientações do fabricante. Preventivamente, seguir o processo de carregamento normal, fazer as manutenções corretamente dentro desse processo. Havendo caso de incêndio, nós trabalhamos com 4 princípios, que é justamente o que a gente utiliza aqui no nosso símbolo. Primeiro, proteção respiratória por causa do volume de fumaça que uma bateria, quando está em processo de fuga térmica, libera. O segundo processo é a utilização da manta. Essa manta ela tem uma resistência acima de 2.200 graus, essa marca específica alcança 2.400. Um veículo elétrico queima entre 9 e 1.100 graus e ela é suficiente para poder suportar um incêndio por 1 hora. Vale lembrar que a bateria, quando entra em processo de fuga térmica, é um processo incessante, ele não para. E a manta, ela não vai apagar o fogo, mas ela vai evitar a propagação, porque o veículo ele projeta partículas a 5 metros de distância. Então, cada minuto que a manta fica em cima do veículo, a gente economiza 1.000 litros de água. Mas é uma coisa muito importante. A gente utiliza a termografia para fazer o monitoramento preventivo, tá? Uma bateria ela funciona na faixa de menos 20 a 60, sendo que de 15 a 35 graus é a faixa de melhor eficiência dela. Quando ela passa de 50 graus, a gente chama o processo de anomalia térmica, e alcançando 100 graus, a gente já entra em processo de colapso térmico, não tem mais volta. E a manta vai fazer esse suporte. Trabalhado com a manta, a gente vai trabalhar com a parte de combate, ali que o Godoy vai explicar. Godoy, como que é o combate no caso? A gente já tem ali a chama, já tem o princípio, já saiu da questão do controle em si da temperatura. Como que a gente reduz a temperatura da bateria de alta voltagem? Então, como o Marcelo já havia falado, a gente tem que estar sempre protegido, principalmente com a inalação de fumaça, utilizando equipamento de proteção respiratória. E aí nós temos aqui, neste caso, por exemplo, o F500, que é uma tecnologia americana, que ele faz a baixa da temperatura, encapsula alguns gases, como por exemplo alguns fluoretos, e também as nuvens de hidrogênio que são dispersadas pelo incêndio da bateria. E eu consigo, por exemplo, baixar uma temperatura de 1.000 graus para 200 graus em 10 segundos. Tá? Então eu tenho uma economia muito maior de água e eu tenho um equipamento muito mais eficiente, que ele consegue não só encapsular, extinguir o fogo na maioria das vezes, mas também baixar a temperatura, que é o grande risco. Mas a pergunta é caro? Eu não sei precisar atualmente o valor do produto hoje, mas é o que tem sido mundialmente recomendado, utilizado, testado e aprovado para esse tipo de incêndio, por exemplo. Então, se é indicado é porque é o melhor custo-benefício. Sim. Ele é 20 vezes mais eficiente que a água. 20 vezes mais eficiente que a água. E uma pergunta, então, vou aproveitar. Num empreendimento, num condomínio residencial ou comercial que tem vagas para veículos elétricos, é recomendável, então, ter esse tipo de equipamento? Eu posso ter esse tipo de equipamento, como eu também posso ter alguns extintores com F500, eu posso também ter um sistema fixo de combate a incêndio pressurizado com F500, por exemplo, que algumas montadoras, algumas indústrias químicas e multinacionais hoje fazem, como montadoras de avião, por exemplo. Ah, entendi. Mas assim, num condomínio residencial, que é uma coisa mais simples, igual extintor, a gente pode ter um extintor específico. Sim. F500, que vai atender bem a demanda, lógico, sendo bem treinado, capacitado o pessoal para socorrer esse tipo de evento. E ele rende muito, porque ele vai de 1 a 3% na água, para que eu consiga fazer de 1 a 3% de solução na água. Então eu consigo fazer muitos extintores com um galão desse, por exemplo.
Perfeito. Duas coisas importantes, né, que até o Iago vai complementar. O processo de resfriamento da bateria, ela é importante para evitar que novos módulos entrem em fuga térmica. Então, quando as pessoas falam, ela vai queimar até o final, então com o processo de resfriamento adequado, você consegue evitar que outros módulos avancem e você faz esse controle. Segundo, a gente vai ter regulamentações indicando grande volume de água. Esse grande volume é indicado pela NFPA e por algumas gerenciadoras de riscos. A utilização de aditivos como F500 vai fazer com que você reduza esse volume de água em 20 vezes, né? Basta ter, aí entra a função do quê? Do engenheiro, né, de incêndio, onde nós vamos ter que apresentar um relatório de desempenho de segurança, né? Ou seja, como isso não é previsto em nenhuma regulamentação no Brasil e no mundo ainda, então essa regulamentação é importante. Olá, tudo bem? Nós precisamos começar a entender os riscos das edificações. Então cada edificação vai ter um tipo de risco, um subsolo, uma garagem a céu aberto, e tudo isso precisa ser analisado, muito bem analisado. Para quê? Para que não torne-se um incêndio catastrófico, né, para a edificação. Então precisa a norma sair, a gente já está trabalhando bastante nisso, tem várias pessoas do Brasil inteiro, os que mais dominam a área, estão trabalhando na BNT para fazer uma regra, uma norma, para os corpos de bombeiro também entenderem quais serão os riscos. O principal disso é informar a sociedade que hoje em dia a gente tem um vácuo de informação, né, que estão sendo vendidos veículos elétricos, né, as pessoas estão comprando veículos elétricos e ainda não tem, né, uma forma adequada de divulgar esse tipo de ação, né? Sim, então é muito interessante o trabalho de vocês mesmo. É tudo muito novo, né? Os riscos são novos, então ninguém sabe. Só sabe que assim, vou comprar um carro elétrico. O que eu faço? Carregador, põe na tomada e tá bom. Exato. E não é só isso. A gente precisa ver a nossa saúde, a nossa segurança. Exato. E eu fico muito feliz de saber que vocês estão preocupados com isso, correndo atrás, se informando, né, e capacitando também equipes para fazer esse tipo de combate. Um bom exemplo que é a equipe treinada e capacitada para cobrir o Fórmula E aqui em São Paulo. Gente, muito obrigado. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? E Thiago, foi muito bom, hein? Com certeza realizei meu sonho de conversar com quem manja mesmo, né? Não, e olha aqui, ainda uma palhinha no final aqui, ó. Agora a gente começa a ficar preparado porque tem carro no circuito, né? Exatamente. E a gente tiver que sair já estamos então, semi-preparados. Para quem está escutando, isso no fundo já são os carros de Fórmula E. Correndo e em geral o barulho que a gente escuta é na hora da freagem. O interessante é isso. Ok, gente? Muito obrigado, sucesso. Obrigado. E o nosso agradecimento de informar todo mundo, informar a Braveí, informar a sociedade. Muito obrigado. Como que é o Instagram de vocês?